Olá pessoal, hoje eu quero responder uma pergunta que foi feita sobre o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A questão do verbo. No princípio era o verbo. Temos traduções que apresentam no princípio era a palavra e tem tradução que apresenta no princípio era o verbo. Eu coloquei aqui dois exemplos no quadro. A King James, por exemplo, aparece a palavra e a RC, que é a Almeida Revista e Corrigida, aparece o verbo. Então eu quero explicar rapidamente. Está errado? Qual tradução está certa? Bom, as duas estão corretas. A questão é que aqui eu coloquei o texto grego, en arche, en hologos. Hologos é exatamente essa parte, a palavra ou o verbo, que seja. Hologos, um artigo masculino, logos, um substantivo também masculino. Então o que acontece? Quando eu traduzo para a palavra, eu estou pegando o artigo masculino do texto original e trazendo para um artigo feminino. Estou pegando o substantivo logos, que também é masculino, e trazendo para um substantivo feminino no português, palavra. Então, quem faz essa tradução à palavra está errado? Não. Porém, está mudando o gênero lá do texto original, que é um gênero masculino, para um gênero feminino no português. Então, alguns tradutores, para manter a originalidade do artigo e do substantivo, em questão de gênero, manter o gênero masculino, ele traduz para o verbo, que é o artigo masculino, e verbo, substantivo masculino. Então, quando eu traduzo o verbo, eu estou mantendo o artigo masculino do grego, no português, e o substantivo masculino do grego, também no português. Essa é a questão. Alguns tradutores, eles se importam em manter a questão do gênero do texto original para o texto da língua portuguesa, e outros tradutores não têm essa importância. Para eles, o que importa é manter o sentido e não o gênero. Então, quando eu traduzo a palavra, eu estou mantendo o sentido, porém estou trocando o gênero masculino do original para o gênero feminino no português. E quando eu traduzo o verbo, eu estou mantendo tanto o sentido, quanto também eu estou mantendo o gênero. Estou pegando o gênero masculino do original grego e passando para o gênero masculino também na língua portuguesa. Ok? Agora, o que precisa ser levado em consideração é a questão do verbo. Há pessoas que confundem essa expressão verbo aqui com classe gramatical, como se estivesse tratando do verbo no sentido gramatical, conjugação verbal e coisa do tipo. E não tem nada a ver com isso. O verbo aqui tem o sentido de verbalizar. Verbalizar, falar. É o mesmo sentido de palavra. O termo logos aqui do grego, o substantivo logos aqui, significa falar, verbalizar, dizer, pronunciar. Esse é o sentido. Então, quando você lê verbo na sua Bíblia em português, em João capítulo 1, versículo 1, não tem a ver com verbo no sentido gramatical, com uma regra gramatical, conjugação verbal, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com verbo no sentido de falar, verbalizar, dizer, pronunciar. Esse é o sentido, ok? Esse é o sentido. Então, qual dos dois está correto? Palavra ou verbo? Os dois estão corretos. A única questão é, palavra está mudando o gênero, saindo do gênero masculino para um gênero feminino, e logos está mantendo o mesmo gênero, saindo do gênero masculino do original e permanecendo aqui no português com o gênero masculino. E o sentido sempre vai ser o mesmo, falar, pronunciar, verbalizar, dizer, ok? Espero ter respondido, que Deus abençoe você.